Seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série onde eu estou compartilhando todo o caminho que eu estou trilhando para levar o meu negócio do zero aos 100k de faturamento. No vídeo anterior, eu falei exatamente do primeiro passo que eu dei. Lá no começo, qual foi o start que fez com que eu começasse o meu negócio e como que ele começou a tomar forma, a se tornar um negócio que hoje já rendeu para mim mais de 20 mil reais faturados. E como que eu estou fazendo ele caminhar para aumentar ainda mais esse faturamento para chegar à nossa meta. E o começo, eu não tive um começo difícil. Na verdade, eu tive um começo extremamente motivado, com o motivo que eu expliquei lá no primeiro vídeo, sobre o que aconteceu, por que eu tive esse gás tão forte assim no começo do meu negócio e como que ele começou a dar tão certo. Só que entrou um momento, eu acho que por volta de uns 3 a 4 meses, que eu entrei em um período difícil, meio que um limbo, que parecia que nem dava errado e nem dava certo. Tava um negócio morno, sem graça, que nem ia para frente nem para trás, e eu não conseguia ao certo identificar por que eu estava lá naquele momento. Analisando hoje, eu vejo que eu comecei a trabalhar motivada, com muita empolgação, só que, obviamente, como era algo novo, em que eu estava colocando em prática, testando e algumas coisas realmente aprendendo do zero, apesar de já ter um amplo conhecimento em tecnologia, começou a vir um desânimo quando eu acho que eu tinha principalmente aquela visão de que o digital era tudo um boom, muito rápido e acontecia. E nem sempre é assim. E aí, com aquele efeito imediatista, quando vinha resultados, mas não veio o resultado que eu esperei de imediato, eu comecei a desanimar e vindo cada vez mais coisa, uma atualização, mais uma coisa que eu precisava aprender, e eu não estava sabendo gerir tudo isso. O que foi começando a me desanimar, quando eu realmente comecei a estagnar. Porque antes eu estava indo ali, fazendo o negócio funcionar, fazendo fluir, mesmo que estivesse indo devagar, mas então eu realmente assim comecei a estagnar, de não fazer muitas coisas, fazer uma coisa ou outra. E eu aí fiquei nesse tempo por volta de uns 3 meses realmente assim, fazendo nada. Eu até vi uma aula ou outra dos cursos que eu estava fazendo, mas eu não colocava nada em prática. Isso é um ponto muito importante, porque o fato que me fez estagnar foi não ter compreensão de que era um caminho natural aquele, que era algo que poderia acontecer e que eu tinha que, na verdade, só ver a melhor forma para eu lidar com aquilo e a melhor forma também para o meu negócio funcionar enquanto eu lidava com aquilo, porque é uma situação complicada, porque a gente quer alcançar um resultado, a gente quer fazer dar certo, só que quando vem os obstáculos, vem as dificuldades, eu sei que ainda é uma mentalidade que a maioria das pessoas tem, que o digital é mais rápido, é muito um avanço assim, extraordinário, que pode acontecer, mas também pode ter um caminho a ser trilhado. E não ter essa visão, não ter a visão clara do caminho que eu precisava seguir, que podia acontecer aquilo, foi o que realmente me fez estagnar e pensar se eu estava fazendo certo, se eu realmente deveria continuar com aquilo. E os pontos principais que me levaram a isso foi, primeiro, que eu não entendi os limites do meu corpo. Eu comecei um negócio, eu sempre fui funcionária CLT, e aí eu comecei o meu negócio e eu precisava fazer processos pelos quais eu nunca havia passado. E aí eu ainda tinha que conciliar com o meu filho, com a casa e com o trabalho que eu já tinha. E eu precisava saber gerir tudo aquilo, lidar com tudo aquilo. E eu não respeitei de início também os limites do meu corpo. Então, além de trabalhar o dia inteiro e cuidar da criança, do filho, eu ia até muito tarde, sem respeitar um limite de que tá demais, tô puxando muito, tô acordando, dormindo 3 horas por noite e não tá sendo o suficiente. Tudo bem se para mim eu consigo fazer isso uma vez ou outra. Agora, todos os dias, aquilo se tornou um limite que o meu corpo não estava suportando. Eu não tinha nenhum fluxo dentro da empresa bem definido de como o cliente entraria, qual seria o próximo passo para aquele serviço, se o cliente ficou para responder, como eu faria, se ele quis trocar de serviço, ou se ele quisesse cancelar um contrato. Todas essas partes não havia um procedimento claro, o que me causava confusão, porque no meio do atendimento de uma nova situação, eu precisava ir lá e pensar em como lidar com aquilo. E daí eu quase me vi desistindo do meu sonho de estruturar o meu negócio por coisas que poderiam ser facilmente resolvidas, se colocadas no papel, estruturadas, pensadas e planejadas
para quando forem executadas fossem da melhor forma e da forma mais simples possível. Mas por não saber isso, eu comecei a desanimar e estava nesse limbo de não vou, acho que isso não é para mim e não vai dar certo. Nesse período, eu não tinha ainda conseguido alcançar nem o faturamento de R$ 500 por mês, eu não conseguia. Eu tentava e não acontecia de jeito nenhum. Mas como obviamente você está aqui para encontrar uma solução e não um problema, o que eu fiz para que eu pudesse mudar essa realidade? O primeiro ponto foi que eu desanimei, realmente eu fiquei assim, fazendo o mínimo, só que daí que tá o segredo. Eu não parei. Eu fiz o mínimo, só que eu não fiz nada, não fiquei fazendo nada, esperando uma mágica acontecer. Eu via uma aula ou outra, obviamente, cheia de desculpas, procrastinação, e às vezes eu via um monte de aula, depois desanimava e não via, não colocava em prática as coisas. Então eu fiquei nesse meio vai, não vai. Mas eu ainda assim continuei tentando participar de grupos de networking, de eventos e de alguns cursos também, que eu ainda tinha ali e eu resolvi participar e engajar mais para ver se me cercando de algumas pessoas, conversando, se eu encontrava uma forma de sair daquilo ali. Porque eu, no fundo eu não queria desistir. Eu tava quase, mas não é o que a gente quer. A gente quer fazer? Dá certo. E aí o que aconteceu é que em um curso específico que eu fiz, a gente teve uma visão de processo, do caminho a ser feito e também do que eu poderia agregar mais aos meus clientes. Ou seja, a gente teve uma avaliação muito ampla do processo que aí você entregava na empresa, como você entregava, o que você fazia, e para você ir pensando e estruturando melhorias. E além de tudo isso, teve uma parte muito importante que foi justamente sobre a mentalidade de você executar tudo aquilo que estava sendo passado no curso. E eu não vou mentir, eu comecei a transformar literalmente a minha marca quando eu passei a agir, mas em primeiro passo, quando a minha mentalidade começou a se formar de que eu era capaz de executar tudo aquilo que eu estava colocando no papel. Então veio sim a ação de colocar no papel, de estruturar, de ver a aula, mas teve também a mentalidade de que eu posso, porque eu já estava ali com um pensamento completamente derrotista, que não ia dar certo, não ia funcionar, e querendo ou não, como eu não tenho ninguém no meu meio próximo aqui do dia a dia que faça isso, que empreenda no digital, eu não tinha uma vivência para me mostrar que aquilo pode ou não dar certo, então eu sempre dependia da comunicação online, em grupos, nos eventos, ou os outros alunos dos cursos que eu fazia, para manter esse foco. E aí, nesse curso, teve esse momento, teve um vídeo também muito importante, que é um trecho da aula de ética do professor Dr. Clóvis de Barros Filho. Ele tem no YouTube aqui, e é assim, um vídeo incrível. E ele simplesmente fala, cara, senta e faz, senta e estuda, senta e executa, põe na tua cabeça que tu vai fazer e senta e faz. Só que essa pegada do fazer, onde você pôr na cabeça, primeiro pensar, senta e faz, executa, não espera vir a motivação de ai, eu vou conseguir, eu tô cansado. Isso não. Pega, senta e faz e põe na tua cabeça que tu vai fazer. Põe e começa a fazer. E foi exatamente daí que eu comecei a ver tudo de verdade. Eu comecei vendo tudo o que eu sabia fazer na minha área, que era e design e de desenvolvimento web, o que tudo eu poderia agregar e entregar, e comecei a aperfeiçoar outras coisas para agregar valor, como vendas, estrutura, copy, tudo isso eu comecei a aprimorar com os cursos e fui agregando aos meus clientes. E aí veio o boom que me ajudou quando eu fiz o processo da construção do zero, todo o design, estratégia, copy, de um e-book com um dos meus clientes, onde ele passou todo o método dele e eu estruturei ele em forma de e-book e entreguei. Foi o meu primeiro grande projeto, que me deu um ânimo muito grande porque me mostrou que eu sou capaz. Provou para mim mesma, primeiramente, que eu conseguia executar tudo aquilo que eu estava sonhando. E a partir daí eu comecei a ver, realmente colocar no papel. O que eu precisava? Primeiro eu precisava de um processo para os meus clientes. Meus clientes vão chegar, tem a comunicação inicial, tem o orçamento, eu tenho que entender as necessidades dele. Depois tem toda a estrutura, um contrato, feito o contrato, início do projeto,
A partir daí foi tudo ficando muito mais fluido, porque eu não perdia tempo no meio do caminho para tentar entender o que eu ia fazer. Eu já sabia o próximo passo. Foi aí que eu realmente comecei a ver que eu precisava ter um método e um caminho claro do que o meu negócio precisava seguir. Porque se eu chego de frente com um obstáculo e na hora eu preciso decidir o que, que eu vou fazer com aquilo dali, tem 5 caminhos na minha frente para onde que eu vou, a gente fica perdido. Porque começa a vir todas as hipóteses num momento em que você já está aflito para resolver algo. Quando você tem que resolver algo, mas você já tem tudo mapeado de cada uma das possibilidades, se torna muito mais fácil, porque você sabe as possibilidades a seguir, você sabe a sua situação atual. Então você consegue guiar o seu negócio para ir para o melhor caminho para ele e para você. Foi entendendo isso que eu comecei a estruturar muito certo o caminho que eu queria que o meu negócio seguisse, o fluxo que ele fosse. Isso aconteceu, esse projeto ele foi iniciado em julho. Esse curso ele foi feito no final de junho. Em julho foi iniciado esse projeto. Em agosto ele foi realizada a entrega dele. A partir daí, quando eu comecei a mapear e estruturar tudo isso, em outubro realmente começou a estourar tudo. Começou a chegar cliente atrás de cliente, eu participando de mais grupos, mais networking, mais entrega, e começou aquela parte já de recomendação de clientes. A maioria dos meus clientes já não vem mais pelas redes sociais. Eles vêm por indicação, justamente por ter um processo e uma entrega muito bem estabelecida. E se você chegou aqui, deixa o comentário, deixa o like. Essa é a forma que eu sei que esse conteúdo fez sentido para você. Me fala se você gostou, porque aí eu sei que está te ajudando esse tipo de conteúdo. E eu vou trazer sempre conteúdos pensados e estruturados para mostrar realmente o passo a passo que eu estou seguindo para levar o meu negócio ao sucesso, saindo do zero até os 100k de faturamento, mesmo sendo CLT, tendo filho, tendo a casa para cuidar e arrumando um jeito de fazer dar certo. No meio das loucuras da vida adulta, a gente sempre arruma um caminho para o nosso sonho seguir em frente. Então não esquece, deixa o seu like e até o próximo vídeo.